todos, eu sou Alex Eduardo Bernardini, professor e cientista do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos. Essa aqui é mais uma aula do nosso curso de Física Moderna e Contemporânea, que é uma disciplina da formação de professores, curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal de São Carlos, que trata de uma introdução à mecânica quântica, de algumas aplicações, física de sólidos, física de condutores, física nuclear, seguida de uma introdução à física de partículas, uma pequena contextualização de teoria de campos, e por fim, uma discussão sobre aspectos de todas essas coisas na cosmologia. É um curso, portanto, introdutório desses diversos assuntos, de modo que a limitação de tempo não nos permite aprofundar em cada um desses aspectos, apenas uma noção introdutória dedicada à formação de professores. Pois bem, então, hoje vamos começar a nossa aula número 3, né? Terceira semana. O conteúdo é a descrição teórica do átomo de hidrogênio, né? Temos a figura aqui do Rutherford e do Niels Bohr. Nós vamos falar bastante do modelo de Bohr, mas sempre com o objetivo de chegar à equação de Schrödinger, não é? E a descrição, então, do átomo de hidrogênio de acordo com Schrödinger, que foi uma dos grandes predicados aí do Schrödinger, né? Mas, como em todas as aulas, vamos fazer aqui um apanhado dos fatos do que transcorreu anteriormente a essas concepções mais precisas e aprimoradas da mecânica quântica, né? Bom, por volta ali de 1910, nós tínhamos já evidências experimentais de que os átomos continham elétrons, né, que na ocasião eram interpretados como partículas que compunham os raios catódicos, que conduziam a eletricidade. De todo modo, os átomos eram neutros, né, e, portanto, eles deveriam comportar também uma quantidade de carga positiva para compensar essas cargas dos elétrons, né? O elétron já tinha uma certa caracterização, a experiência de Millikan havia medido a carga do elétron, né? Um valor muito pequeno em coulombs, na ordem de 10 a menos 19 coulombs, né? E, enfim, o que se propôs foi o chamado modelo de pudim de passas, né? Um nome pictórico, folclórico aí para o modelo de Thomson, né? Que os átomos seriam compostos por elétrons pontuais distribuídos numa massa de carga positiva uniforme, né? Então, a noção era mais ou menos essa, né? Ainda assim, era possível prever a deflexão de partículas alfa, né? Partículas alfa, na altura, conhecia-se tinha uma certa possibilidade, né, de se medir a sua carga, que corresponderia a 2 vezes a carga do elétron, só que positiva, né? Então ela, quando incidia nesses alvos compostos por materiais, ouro, por exemplo, enfim, eles curvas de deflexão poderiam ser observadas, né? Então, mas não se sabia exatamente qual era a composição das partículas alfa, por exemplo, né? E também não se sabia os riscos de manusear material que emitia partículas alfa, né? Nós vamos ver mais adiante. Então, nessas circunstâncias, né, o que acontece? A comunidade científica estava interessada em aprimorar o entendimento desses processos de espalhamento. E foi justamente Rutherford. Rutherford liderava um laboratório razoavelmente bem equipado na Inglaterra, né? E na altura, né? Becquerel já havia descoberto raio-x, Marie Curie já tinha dado contribuições brutais aí na categorização da radioatividade, apesar de não se saber os malefícios desse fenômeno, né?
mas eles tinham, por exemplo, já esse Geiger-Martin aparatos, é um aparato de emissão de partículas alfa, né? E então, nesse experimento, o Rutherford propôs que se incidisse essas partículas alfa sobre uma camada muito fina, uma folha muito fina de ouro, né? E aí foi que ele observou que não havia apenas a deflexão, mas havia também um espalhamento para ângulos muito abertos e também uma espécie de reflexão, né? Um bate e volta aí, né? Nessas camadas, né, nesse material. Então, isso levou ele a postular que essa distribuição de partícula de regiões com carga positiva não era como no modelo de Thomson, mas como se mostra aí na figura, como uma localização mais concentrada, né, de forma mais ou menos pontual. Então, isso, ele sugeriu que o núcleo seria duro e pequeno, né? E, portanto, essa data de 1911 é tida como a descoberta da estrutura nuclear do átomo, né? Neste modelo, basicamente, os elétrons eram sugeridos estar em órbita, né? Presos por aceleração centrípeta, né? Então, devido a estavam presos, sujeitos a uma aceleração centrípeta, à medida em que havia uma atração entre carga positiva do núcleo e carga negativa do elétron, né? E, inclusivamente, segundo o próprio eletromagnetismo clássico, os elétrons deveriam emitir energia nesse processo, uma vez que estavam acelerados, e inevitavelmente eles colapsariam com o núcleo, né? Só que isso não se observava, né? Isso, esse colapso, vamos dizer assim, com o núcleo não se observava. E dado que se conhecia a razão de massa entre carga e massa do elétron, né? O, postulou-se também que a grande concentração de massa dos átomos seria devido ao núcleo de carga positiva, né? Os elétrons dariam uma contribuição muito pequena na massa, né? Então essa era a situação do modelo de Rutherford, né? Só que, obviamente, os aparatos experimentais aí estavam sempre detectando coisas novas e uma delas, talvez a mais importante nesse período, é a detecção de linhas espectrais bem definidas, ou seja, emissão de luz num espectro discreto, né? E quando começou-se a observar esse tipo de efeito, fenômeno, né? A relação com as descobertas de Planck sobre a discretização da energia, né, foi imediata. Então, as pessoas começaram a imaginar uma busca por uma compreensão de por que emissão de luz em espectro discreto e não espectro contínuo, né? E com picos bem definidos, enfim. E onde se observava, por exemplo, uma regra empírica, né? A regra de Balmer, através das séries de Balmer, onde se percebia, por exemplo, que para o átomo de hidrogênio, né, a, a transição, o que seria uma transição entre níveis de energia que permitiria a emissão de luz, seria caracterizado por essa expressão no retângulo aí embaixo, né? Uma constante multiplicado 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. E variando n de 3 para cima, como números inteiros, percebia-se que o resultado corresponderia, para cada valor de n, a um comprimento de onda dessas linhas discretas, né?
Então, é, esse foi um resultado observado por Balmer. É, logo em seguida, né, Lyman, com observações do mesmo tipo, só que agora proveniente não do laboratório, mas de estrelas, ele. Por que de estrelas? Porque nós vamos estar falando aí de hélio e hidrogênio, sobretudo. Ele observou um novo padrão que variava com 1 sobre 1 ao quadrado, menos 1 sobre n ao quadrado, né? Na produção aí de ondas eletromagnéticas com um comprimento de onda característico também. E com o passar dos anos, ou dos meses, por assim dizer, ainda aí na década de 10, Pasken também observou, né, a transição com 1 sobre 3 ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. Todas as três estão ilustradas ali no que seriam as transições do átomo de hidrogênio, se fosse categorizada no átomo de hidrogênio, né? As séries de Lyman iriam de níveis excitados para o nível fundamental, as séries de Balmer iriam de níveis excitados para o primeiro estado excitado, que é n igual a 2, as séries de Pasken iriam dos níveis excitados para o segundo estado excitado, que é n igual a 3, né? E todas elas corresponderiam a comprimentos de onda, ou seja, cores muito bem definidas, né? Completamente discretizadas. Né? Com todas essas informações, o Heidelberg, a quem se atribui esta constante, né, percebeu que a regra geral era, na verdade, devido a uma diferença entre dois valores de funções de 1 sobre n ao quadrado inteiros, né, com n inteiros. Então, a expressão em azul aí seria constante Heidelberg vezes 1 sobre n' ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado proporcionaria a emissão de uma onda eletromagnética com o comprimento de onda correspondente a esse valor, né? E isso passou, então, houve interesse dos cientistas, né, a apontar os seus detectores para esse tipo de fenômeno, né? Então, foi isso que, ao longo dessa década, bem no começo já, né, tinha como referência para compreender melhor o que estava acontecendo. Sempre com um pano de fundo aí da descoberta de Planck, né, da proposição teórica de Planck. Né? Pois bem, em 1913, o Bohr, que era um estudante no laboratório do Rutherford, né, ele foi orientado pelo Rutherford, ele foi mais ousado. Né? Ele sugeriu as seguintes proposições. A primeira delas, um elétron se moveria numa órbita circular em torno do núcleo, sob influência da atração coulombiana do núcleo, né? Semelhante à mecânica clássica. Só que os momentos angulares característicos, né, seriam quantizados. A ideia dele foi simplesmente devido ao fato do h de Planck ter unidade de momento angular. Né? É o que dizem, por exemplo. Não tenho certeza se foi só isso, mas enfim. O H tem unidade de momento angular, ele pensou, bom, então ele deve servir para quantizar o momento angular também. Já, já tínhamos na dedução de Planck quantizada energia, né? Então ele sugeriu essa expressão para o momento angular, né? Com níveis 1, 2 e 3. 4, enfim, números inteiros. O elétron ocuparia órbitas estacionárias.
Ou seja, então isso explicaria por que ele não colapsaria com o núcleo, né? Ele teria obrigatoriamente que ocupar aquelas órbitas e, para mudar de órbita, só na possibilidade de absorver ou emitir uma quantidade de radiação descrita aí sim pelo modelo de Planck, né? Então, para ele transitar de uma órbita para outra, ele teria que ou emitir ou absorver um fóton, né, com uma frequência característica da transição de uma órbita para outra, né? Então, ele, com base nessa proposta de quantizar o momento angular, ele resolveu aplicar aí um modelo semiclássico aí, vamos dizer assim, com pressupostos do mais simples da mecânica clássica, né? Então, para vocês verem que foi uma ideia muito simples, né? E verificar como que seria possível obter a energia dessas órbitas, né? Então, ele pressupôs um modelo de um movimento orbital com força central, né? Que advém do potencial coulombiano, então uma força que vai com 1 sobre r quadrado, a constante aí já era conhecida, né? A carga do elétron ao quadrado dividido por 4π epsilon zero. Epsilon zero é a constante de permissividade no vácuo, né? Isso seria igual à força centrípeta, então. Com isso, assumindo classicamente que o momento angular é o raio vezes o momento linear, ou seja, raio vezes massa vezes velocidade, né? Ele, quantizando esse momento angular, como coloquei em vermelho aí, ele tirava uma expressão para velocidade, né? Velocidade V, isso é um V, tá? Não é um nu, é um V, porque está em itálico o caráter matemático aí. V é igual a NH cortado dividido por RM. Ele voltava com esse V na expressão da força, né? E aí manipulava para obter o raio, né? Então ele, ao manipular essa expressão, ele obtém em vermelho o raio, né? Completamente descrito em termos do número quântico n, que continua sendo inteiro, né? Em função também da constante de Planck. E aí, conhecendo esse raio, conhecendo o momento angular, ele vai na expressão para energia total, que tem o termo cinético na medida em que o raio é constante. Ele só tem movimento, portanto, circular nessa proposição. Então, a energia cinética se dá exclusivamente em termos do momento angular, L ao quadrado sobre 2mr ao quadrado, mais o termo de energia potencial, né? E substituindo o raio nessa expressão, ele chega de forma absurdamente maravilhosa na expressão para energia, né, do elétron nessas órbitas, né? Então ele tira aí uma série de informações, né? Primeiramente uma estimativa para o raio das órbitas, né? Sendo que o raio correspondente à órbita mais próxima do núcleo, portanto o menor raio, que é chamado de R0, é aquele equivalente ao caso em que n igual a 1, né? Seria, portanto, h ao quadrado epsilon0 sobre πm e ao quadrado. Se escrito em unidade do sistema internacional, corresponderia a 0,5291 angstroms. Angstrom é 10 a menos 10 metros, né? Então, esse raio ficou conhecido como raio de Bohr, né? Mas o mais importante foi a expressão para energia que ia justamente com 1 sobre n ao quadrado. Se vocês lembrarem na expressão de Heisenberg, né? Para descrever a transição de um nível de energia para o outro, agora ele, com essa expressão,
né, ele poderia calcular a transição de forma exclusivamente teórica, sem precisar de um fit experimental, né? E tá aí a expressão para transição. Se comparado, voltamos um pouquinho aqui, com a expressão em azul para Heidelberg, seria possível determinar a constante de Heidelberg, o RH, agora de forma teórica, né? E, obviamente, o resultado bateu com os dados experimentais. Então, ele obteve uma expressão teórica para a constante de Heidelberg, né? Portanto, com esse modelo, o, o modelo de Bohr nadou de braçadas em comparação às séries de Balmer, séries de Paskin e mesmo Heidelberg, né? Porque era um modelo completo, ele não precisava de uma proposição aqui, outra ali, conjuntos de comprimentos de onda aqui, conjuntos de comprimento de onda ali, né? Era uma expressão generalizada e baseada numa proposição que envolvia conceitos bem estabelecidos da mecânica clássica, né? Então, como resultado, ele pôde descrever o que seria o raio, né, dessas órbitas, raios quantizados, né, discretizados, e a correspondente energia também discretizada. Então, neste poço de potencial, né, supondo que a beirada desse poço correspondesse a uma energia igual a zero, o valor mais fundo alcançado nesse poço, que classicamente ele é de valor infinito, né? Não tem fundo o poço colombiano, né? Classicamente, mas quanticamente o menor valor possível para se encontrar o elétron seria aquele correspondente a uma energia de menos 13,6 eletronvolts, né? Então, com menos 13,6 eletronvolts, você conseguiria tirar o elétron do poço, né? Então, você conseguiria ionizar um átomo de hidrogênio, no caso, que só tem um elétron, né? Mais interessante, ou tão interessante quanto, é a, a consistência do modelo com os outros aspectos da mecânica quântica. Por exemplo, com o princípio da incerteza, né? Se você imagina que o elétron estaria a uma distância r do núcleo, com energia total clássica na forma como já apresentamos, o elétron confinado tem uma energia cinética mínima que deveria respeitar o princípio da incerteza. Nesse caso, como a gente está falando da posição delineada pelo raio, né, o ΔP, ΔX equivalente seria um ΔP, ΔR, né, e teria de ser maior ou igual a H cortado sobre 2. O ΔR, no caso, é o valor do raio menos a origem, menos a distância da origem em relação é o valor, é a distância em relação à origem, é o R menos, é o próprio raio, né? R menos zero. Então, se eu imaginar uma incerteza na energia cinética, ela seria uma incerteza com base no ΔP. Seria um ΔP ao quadrado sobre 2m. Aí é sempre uma aproximação, né? Não estou colocando termos cruzados nem nada, né? E então, nessas circunstâncias, né? Se eu substituir a relação de incerteza neste ΔP, eu teria que a energia cinética ela deveria ser maior ou igual a h cortado ao quadrado sobre 2mr ao quadrado, né? É como se fosse colocar o L igual a H também na expressão lá em cima para energia cinética, né? L ao quadrado sobre 2mr ao quadrado. Bom, se eu simplesmente aplicar aí uma condição para achar o valor mínimo da energia total em função de R, né? Eu derivo a energia total em relação a R igual a zero, enquanto o valor de R, né? É, nessas circunstâncias, o que acontece? O, o, o meu valor de R mínimo, né, classicamente calculado, né,
vai ser igual a 4πy0 L ao quadrado sobre m vezes e ao quadrado. Essa é a expressão. Agora nota, se o que eu obtive para energia cinética mínima corresponde ao valor de h cortado ao quadrado sobre 2mr ao quadrado, né? Ao comparar a energia cinética mínima, então, com o termo clássico, que vai com o momento angular ao quadrado, eu percebo que a energia cinética mínima ocorre na ocasião em que eu tenho o momento angular mínimo, que é o L igual a H. Então, se eu colocar na expressão para o R que eu encontrei minimizando a energia, este momento angular mínimo, eu obteria exatamente, como R mínimo, o raio de Bohr, né? A expressão para o raio de Bohr, que seria o R0, né? Que é h quadrado y0 sobre πme ao quadrado. Então havia também uma consistência com o princípio da incerteza, né? Bom, a espectroscopia que levou a essa, do ponto de vista experimental, a essa investigação, ela é tema de pesquisa experimental como ferramenta, sobretudo para outras áreas de pesquisa, em muitos cenários, né, da física. Desde detecção sobretudo na astronomia, na verdade, né? Nós temos uma bastante desenvolvida astronomia de raio-x, né? Que então é usar uma área da ciência usada na detecção de supernovas, na detecção de galáxias, né? Do lado direito, essas fotos são aqui dos últimos 5, 6 anos. Do lado esquerdo também é uma galáxia, a galáxia de Chandra, né? Então, essa a espectroscopia ela se desenvolveu, né? E não só a espectroscopia de raio-x, mas sobretudo a espectroscopia de raio-x, né? O que envolve então comprimentos de onda um pouco menores do que do visível, né? Então eles atravessam uma quantidade maior de, de material, por exemplo, de modo que eles podem chegar até nós aqui na Terra com uma conteúdo de informação mais preservado, né? Mas também temos ondas de espectroscopia por meio de ondas de rádio, comprimentos de onda mais longo, enfim. É, mas a espectroscopia de raio-x, sobretudo na astronomia, ela é muito importante, né? E infravermelho também, e tudo mais. Mas então é uma área que se desenvolveu muito e temos aí grupos experimentais pelo mundo todo utilizando essas técnicas das mais variadas formas, né? Então, assim, esse foi o ambiente em que o modelo de Bohr foi apresentado. E agora, né, 10, 20 anos depois, com a equação de Schrödinger, a ideia era verificar se Schrödinger era continha também as previsões do modelo de Bohr, né? Se Schrödinger dava conta de descrever o átomo de hidrogênio, de preferência de forma mais completa do que o modelo de Bohr. E se eu estou colocando a questão, é óbvio que porque a resposta é positiva, né? Então, no caso, você ia imaginar agora num sistema tridimensional o, o núcleo centrado, né, com uma carga positiva, e o elétron orbitando o núcleo, sem fazer nenhuma hipótese sobre qual é a órbita do elétron, tá? Se ela é circular ou se ela tem algum outro aspecto em coordenadas esféricas, né? Então a ideia é escrever a equação de Schrödinger agora em 3 dimensões, né? Como ela está escrita aí, considerando, porém, não coordenadas cartesianas, x, y e z, como fizemos para o box tridimensional. Vamos considerar as coordenadas esféricas, r, θ e φ, como está designado na figura, né? O φ é o ângulo azimutal,
e o θ é o ângulo equatorial, né? Então, θ é medido em relação àquele eixo, geralmente é o eixo Z, né? E o φ, ele corresponde aos meridianos, vai dar a angulação dos meridianos na esfera, né? Pois bem, para a gente resolver, a gente tem que utilizar a mesma estratégia que utilizamos para o box 3D em 3 dimensões. Só que, insisto, é a estratégia que eu não abordo matematicamente aqui, né? É o método de separação de variáveis, né? Esse método, ele é possível de ser aplicado conforme seja a forma do potencial. Sempre que eu tiver um potencial que dependa exclusivamente de uma única dessas variáveis, ou que seja uma soma de dependências singularizadas dessas variáveis, no seguinte sentido, por exemplo, se o potencial for um f de r mais um g de θ mais um h de φ, eu também consigo aplicar o método. Resolver as equações diferenciais vai depender do caráter analítico das funções, mas aplicar o método eu consigo, né? Então, no caso, o potencial central é só um V de R, né? O módulo de R, né? Não depende nem de θ nem de φ. Então, é possível aplicar o método de separação de variáveis. A explicação desse método em detalhes também está no livro de Métodos Matemáticos de Física, do, do, do Arfken, né? Mas em qualquer livro de qualquer livro texto aí do curso de Física Matemática, aqui na UFSCar, o curso de Física Matemática 2, sobretudo, né? Mas aí não tenho certeza também se já não é abordado no curso de Fismat 1. Então, dependendo do, do, para qual curso é oferecido, ele também é abordado. Mas enfim, então o método de separação de variáveis ele geralmente é tratado nesse curso de Física Matemática. Não é um método difícil de ser aplicado, né? É, e, sobretudo, então, ele depende dessa circunstância sobre o potencial. E, nesse caso, como também fizemos no caso lá com cartesianas, né, do box 3D, se proponha que a função de onda possa ser escrita como o produto, né, de funções que dependem separadamente de cada uma das variáveis envolvidas. Inicialmente, no nosso caso, né, é, no nosso caso, nós temos o seguinte, nós temos mais interesse preliminar em se determinar a dependência da função de onda na coordenada radial, tá? Então, ao aplicar o método de separação de variáveis, inicialmente eu só vou separar a coordenada radial das demais. Então eu digo que eu vou ter a função de onda que vai ser um r de r, certo? Multiplicado por um y de θφ. Eu já vou explicar mais sobre essas duas coisas. Mas então a ideia inicial é apenas separar em duas partes, uma que depende de r e outra que não depende de r, para aplicar o método, tá bem? Aqui, só para complicar um pouco, eu coloquei uma dependência também no número atômico, para sugerir que o potencial dependa do número de prótons que eu tenho no núcleo, né? Então, se eu estiver tratando de um elétron num núcleo mais complexo do que o do átomo de hidrogênio, o raciocínio também é válido. Um elétron, né? Dois elétrons, a coisa já começa a ficar muito complicada. Por quê? Porque eu vou ter um problema de três corpos, dois elétrons e um núcleo. Três elétrons, quatro elétrons, a coisa vira um banzé, certo? Então, por enquanto, um elétron. Só estou mudando aí a caracterização do núcleo, tá? Não vai fazer diferença nas contas. Aí só vai aparecer o Z e depois eu posso fazer Z igual a 1 para o átomo de hidrogênio. Bom, se eu quisesse expandir aquele Y é chamado de
harmônico esférico, né? Eu poderia escrever a minha expressão ali como um P de θ e um φ de φ, né? E estaria aplicando o método por completo. Notem que eu coloquei um índice, né, em cada um dessas funções aí, né? Por que desses índices? Esses índices vão estar associados ao procedimento de quantização. Eles vão aparecer naturalmente, mas aqui eu já antecipo a identificação. O N vai estar associado à quantização da energia, e ele vai ser chamado de número quântico principal. O L vai estar associado à quantização do momento angular total, e ele vai ser chamado de número quântico orbital. E o M vai estar associado à quantização da projeção do momento angular em uma direção, no caso a direção Z, tá? E ele vai ser chamado de número quântico magnético. Por que magnético? Porque, na verdade, se eu sujeito o sistema a uma interação com o campo magnético, fica evidente a projeção do momento angular na direção desse eixo de campo magnético, que no caso seria, a gente daria o nome de eixo Z, né? Então é por essa razão o nome. Então, eles vão assumir valores, N será de números inteiros, o L também de números inteiros, só que até N menos 1, e o M também de números inteiros, só que entre menos L e L, né? Então, serão esses o resultado do todo o trabalho que a gente vai fazer, né? Então, vamos ver como é que se dariam as etapas. Eu não vou resolver, insisto, porque não temos tempo de passar todas as etapas, são longas, tá? Mas eu vou aqui mostrar para vocês o que acontece. Então, a energia tem essa expressão, né? Em função, portanto, da parte cinética que contém o Laplaciano e do potencial. Se contém o Laplaciano, o primeiro esforço que eu tenho que fazer é escrever ele em coordenadas esféricas, né? E então, em coordenadas cartesianas, vocês lembram que o Laplaciano era del 2 del x2 mais del 2 del y2 mais del 2 del z2, né? Em esféricas ele tem essa forma aí mais complicada, né? Eu tenho que transformar as coordenadas cartesianas em coordenadas esféricas, fazer as trocas de variáveis nas derivadas e tudo mais, dá um certo trabalho obter, né? Então, ao aplicar em psi, ali em cima, é essa expressão que está aplicada em f aqui como exemplo, né? Então, ao fazer isso, né, o que vai acontecer? Eu aplico em psi e toda a parte que não depende de r, né, ela vai ser resumida por y, né, como eu disse, esse y. E a expressão o conjunto de expressões que eu vou ter é essa daqui, né? Quando eu aplico lá o Laplaciano, né, o que acontece? Eu vou ter essa primeira expressão em preto e vermelho aí, na qual eu dividi tudo por y, né? Por isso que aparece o y no denominador ali em vermelho. E a parte que vai com v de r e com e de r não tem mais o y, porque eu dividi tudo por y já. Por que eu marquei em vermelho essa parte? Porque é a única parte que agora não depende de r. Então, eu posso dizer que essa parte tem um valor igual a menos lambda. Essa é uma parte da estratégia do método de separação de variáveis, né? Então, como parte da estratégia do método, eu digo que ela não depende de R, como é evidente, digo que ela é igual a menos lambda. Poderia escolher lambda, mas enfim, é menos lambda. E deixo ela para depois. E no lugar da parte em vermelho ali, eu vou substituir esse valor de menos lambda, que eu redefino como L vezes L mais 1. Isso porque já se conhece a solução, alguém já obteve essa solução, enfim. Então, para facilitar a estratégia, né? Então, nessa ocasião, a equação acaba se configurando na forma como está ali em preto. E agora é uma equação que só depende de R e que eu posso resolver. E que, na verdade, não é qualquer um que resolve. Um dia
Em algum momento, no século XIX, o camarada chamado Laguerre resolveu a equação de Laguerre. E essa equação, ela não é a equação de Laguerre, mas ela pode ser transformada na equação de Laguerre, tal modo que a solução de R não vai só depender de n, como eu havia imaginado, mas vai depender de n e de L. E vai ser essa função enorme aqui, né? Que não depende de θ nem de φ, como é óbvio, porque ela já não depende mais de θ e φ na proposição, mas ela depende dos polinômios de Laguerre, que são esses caras aí, essas funções L's. L, 2L mais 1 é um índice, N menos L menos 1 é outro índice, então são polinômios associados de Laguerre. Então vocês vejam que o procedimento para obter essa solução ele é baseado na construção dos polinômios de Laguerre, providenciado pelo Laguerre em algum momento da história. Né? Então, que bom que essas soluções existem, né? E, então temos aí uma resposta precisa para essa dependência radial. Né? E em função dos números n e l. Né? Então, agora fica claro por que trocamos lambda por L vezes L mais 1. Né? Se eu for aqui substituindo os valores de N e de L, eu vou obtendo um apanhado de funções aí radiais, né? Para diferentes valores de L e N. Tem que se lembrar que o L, o valor máximo dele é o N menos 1. Então, por exemplo, se eu tiver com N igual a 3, eu posso ter L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2. Né? E, enfim, e vou ter lá as funções radiais. Agora eu vou dar, antes de trabalhar as funções angulares, né, eu vou dar um apanhado geral sobre o que fazer com essas funções radiais. Né? Elas são importantes para eu determinar a distribuição de probabilidade, e aí vocês vão ter uma série de exercícios no livro, né, sobretudo no Halliday, no livro do Halliday, Fundamentos de Física, volume 4, para trabalhar essa questão das funções radiais e da dependência radial das probabilidades. Como eu estou em 3 dimensões, eu tenho que lembrar que um elemento diferencial de volume é descrito em coordenadas esféricas, né? Ele corresponde ao voluminho infinitesimal descrito por r ao quadrado dr, um d cosseno de θ e um dφ, não é? A minha distribuição de probabilidade total, ela é o módulo ao quadrado da função de onda total, né? Integrado em dv. Ela teria de dar igual a 1, né? Soma total das probabilidades. Como eu quero só trabalhar com a parte radial, por agora, né? Eu vou ter então que a probabilidade de eu medir num determinado volume dv a uma certa distância r, né? Eu vou ter associado a ela uma densidade de probabilidade multiplicando por esse elemento de volume, né? Essa densidade de probabilidade é o psi de r, a distância r ao quadrado, é o módulo ao quadrado. Então, eu posso separar, né, nessa integral em dv, eu posso separar a parte angular da parte radial, como eu faço aí na última expressão. A parte angular, como eu não estou interessado, eu integro sobre tudo, sobre todo a expansão dos ângulos. Né? Então, o ângulo azimutal faz um contorno de 2π e o ângulo equatorial ele vai de menos π a π, de tal modo que o cosseno vai de menos 1 a 1. Né? Então, o que acontece? Essa integral, né, ela inevitavelmente tem que ser igual a 4π. Né? Ela vai ser igual a 4π. Porque eu estou eliminando toda a dependência das variáveis angulares. Como que eu sei que ela vai ser igual a 4π? Bom, ainda não sei, porque eu não calculei os y. Né? Mas ao calcular os y,
eles vão depender de uma constante também, a tal da constante de normalização. Então eu vou escolher essa constante de tal modo que a integral total seja sempre 4π, né? O y de 0, 0, por exemplo, ele vale 1. Então é fácil de ver que essa integral dá 4π. É justamente a integral da superfície angular, né? Então, como se estivesse calculando a área de uma casca esférica de raio R, né? Então sobra só a componente radial, né? Então nunca vou poder esquecer que quando eu estiver tratando de distribuições de probabilidade radiais, sempre vai ter esse fator R quadrado multiplicando a função radial, né? Ele vem justamente da parte geométrica, então, da simetria esférica, né? Do elemento de volume diferencial lá em cima, aquele R quadrado. Então, a distribuição de probabilidade P de R, né, ela vai ser igual a 4πr ao quadrado e o módulo de RNL de R ao quadrado, né? Então, naturalmente, se eu integrar agora com raio de menos infinito a infinito, ela tende a dar 1, porque está abrangendo todo o espaço de probabilidades que é disponível, né? Então, aqui eu dou um exemplo, né? Está no livro também, para o caso mais simples, que é o do estado fundamental, que é aquele em que o número quântico n é igual a 1, consequentemente o L só pode ser zero, que n menos 1 é zero, então, e o número quântico m também terá de ser zero, né? Então, para essa distribuição, né, é possível verificar que, apesar da função de onda não ser zero em r igual a zero, ó, substitua na função de onda o r igual a zero, né? Vai dar exponencial de zero, que é 1, vezes essa constante. Só que a distribuição de probabilidade, como vai ter o r quadrado multiplicando, né? Quando r for zero, vai dar zero vezes esse valor constante, portanto, em zero, a probabilidade de eu encontrar o elétron é zero, né? Ele pode estar ali próximo de zero, né? E o valor máximo, né? É até um probleminha, um exemplo do livro. O valor de probabilidade máxima vai ser aquele tal que a derivada de P de R seja igual a zero, né? A derivada da distribuição seja igual a zero, né? Não é a derivada da função de onda, é a derivada da distribuição, que é o P de R. E o P de R, no caso, seria R quadrado vezes o psi100 módulo ao quadrado, né? Eu derivando isso igualando a zero, eu vou ver que o valor extremo é aquele em que R igual a zero. Então fica aí como desafio para vocês provar que o valor de extremo de P de R é aquele em que R igual a zero, ou seja, é o raio de Bohr, né? Que eu estou chamando de A0 aqui, né? Um outro exercício para encerrar a aula, né? É realmente fazer a conta aí, né, nesse tipo de problema, né? Então vamos imaginar um elétron no estado fundamental, portanto é psi100, é o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Qual é a probabilidade dele ser encontrado em uma região de raio menor do que um múltiplo qualquer m, isso é um número qualquer, tá? Do raio de Bohr a zero. Então eu quero encontrar o elétron numa região entre zero e um múltiplo do raio de Bohr. Qual é a probabilidade? Eu tenho que fazer a integral de P de R dr. Quanto é o P de R? P de R é R ao quadrado, né? 4πr ao quadrado, né? Multiplicado pelo módulo da função de onda radial ao quadrado. Como essa função de onda é apenas radial, é ela toda, né? Ela já está normalizada, tá? Ela já está normalizada. Eu vou provar para vocês que ela está normalizada, tá? O que eu quero dizer com ela já está normalizada? É que se eu botar esse m indo para infinito, eu estou indo no limite possível, né? De zero a infinito. Então a minha conta vai ter de dar igual a 1. Então no final eu vejo se botando m indo para infinito, se ela dá igual a 1. Se ela não der igual a 1, significa que aquela constante ali na frente da função de onda,
1 sobre raiz de π vezes A0 elevado a 3 meios está errada, mas não está, ela está certa, né? Mas vamos lá então continuar com as contas. Até tem um truquezinho interessante nesse tipo de conta. Então essa é a integral que eu tenho que executar, né? Substituo aí o módulo ao quadrado de π e vou ficar com a expressão resultante que está mostrada aí para vocês. Eu posso pôr todas as constantes multiplicativas para fora, né? Então o 4π já estava para fora, eu junto aí com aqui esses π's que apareceram ali e tal, e sobrou esse 4 sobre A0 ao cubo, né? E eu tenho que fazer aquela integral em R. Melhor estratégia inicial é trocar 2R sobre A0 por x, né? Então eu faço essa troca, aí naturalmente os limites de integração mudam, né? O que era m a 0 vira 2m, porque para r igual a m a 0 tem o x igual a 2m, né? E substituo o r, o x, o dr por dx, enfim, e fica com aquela integral mais simples. Integral 1 meio, né? De integral de 0 a 2m, x quadrado e elevado a menos x dx. Esse tipo de integral, né, eu posso fazer uma integração por partes, duas integrações por partes, na verdade, daria um pouquinho mais de trabalho. Eu utilizo uma outra técnica, que é a seguinte. Eu introduzo um alfa espúrio ali na exponencial e fico com x ao quadrado elevado a menos alfa x, né? E identifico isso como uma derivada à segunda de e elevado a menos alfa x em relação a alfa, né, a derivada. Então percebam, e elevado a menos alfa x, se eu derivar em alfa, cai o menos x. Se eu derivar em alfa de novo, cai outro menos x. Então eu derivo duas vezes em alfa e cai um x ao quadrado. Então eu identifico essa expressão como uma derivada à segunda em alfa, né? No final das contas, eu vou fazer alfa igual a 1, vocês verem, né? Então vamos lá, ó. Eu vou aplicar essa técnica. Tenho lá minha integral, está substituída em x. Eu marquei o x em vermelho e troquei esse x ao quadrado em vermelho pela derivada que eu sugeri, introduzindo o alfa espúrio, né? E já indicando que eu vou fazer alfa igual a 1. Só que o alfa não tem nada a ver com x, né? Então eu posso pôr ele para fora da integral em x. Ponho ele para fora. Aí fico só com uma integral em azul ali, né? Essa integral em azul é fácil de fazer, né? É uma integral de exponencial, né? Então a integral de e elevado a menos alfa x dx dá menos 1 sobre alfa e elevado a menos alfa x de 0 a 2m. Então eu substituo o x de 0 a 2m e obtenho essa expressão 1 sobre alfa vezes 1 menos e elevado a menos 2m alfa. E volto lá em azul na minha integral, né? Ao voltar lá, vai faltar apenas a parte em vermelho, né? A parte em vermelho é derivar esse troço todo em azul aí em relação a alfa, depois fazer alfa igual a 1. Então eu derivo, faço a primeira derivada, é essa passagem aí, vocês podem reproduzir em casa, tá bem? E faço a segunda derivada, né? É a última passagem em azul ali. E aí venho e substituo alfa igual a 1. Resulta em 1 menos 2m ao quadrado mais 2m mais 1, tudo isso multiplicado por e elevado a menos 2m. Então, onde m é o múltiplo do raio de Bohr, né? Então, eu poderia ter escolhido, por exemplo, m igual a 1, ou seja, até o raio de Bohr. Se eu tivesse escolhido isso, né, vocês podem olhar aqui, seria equivalente até o pico dessa curva, né, a área em questão. Mas eu posso escolher o valor que eu quiser de m, eu fiz um problema geral aí. No livro vai ter sempre dizendo até o valor do raio de Bohr, 3 vezes o raio de Bohr, enfim. Eu já fiz geral. Agora, nota, lembra que eu havia dito, se eu estou plotando o resultado em função de m. Se o m vai para infinito, né, esse termo e elevado a menos 2m domina e vai a zero. Então vai sobrar só 1. Ou seja, a probabilidade estava normalizada, como era de se esperar, né? Então o problema é todo consistente. Esse tipo de problema é o que tem no livro para vocês resolverem na parte radial, tá? A parte angular a gente nem vai tratar de tantos problemas, mas do formalismo mesmo, porque, como eu disse,
exige uma certa exaustão aí na prática de exercícios que nós não vamos ter possibilidade de desenvolver nesse curso. Geralmente é desenvolvido tanto no curso de Física Matemática quanto no curso de Mecânica Quântica, né? Então, quem tiver interessado a adquirir a técnica e não quer estudar sozinho por conta, que é pesado, esses cursos são trabalhosos, exigem muita dedicação, né? São no mínimo equivalente, para quem já fez aí mecânica clássica, no mínimo equivalente a um curso de mecânica clássica, no mínimo equivalente a um curso de eletromag, né? E são cursos, então, de muita dedicação braçal, né? Do ponto de vista de resolver exercícios, né? Para discutir mais a analiticidade das funções radiais, vocês podem procurar no Hyperphysics, ali tem bastante coisa, né? Na Wikipedia também tem, né? Agora, aprender, pegar manuseabilidade é fazendo as contas ou fazendo esses cursos que eu mencionei, tá bem? Mas então com isso a gente encerra essa discussão da parte radial que estava prevista para este nosso curso, né? Eu agradeço vocês novamente e espero na continuidade dessa aula 3, através da qual nós vamos terminar de resolver o átomo de hidrogênio nos termos propostos. Ok? Muito obrigado.